Você já se imaginou sendo multado apenas por estar mascando um chiclete na rua? Ou quem sabe precisando pedir autorização ou pensar duas vezes antes de dar a descarga no banheiro do seu próprio apartamento depois de um determinado horário da noite? Pode até parecer piada, uma invenção ou alguma lenda urbana da internet, mas a verdade é que existem leis extremamente curiosas que continuam totalmente em vigor em diferentes partes do planeta. Algumas dessas regras nasceram há vários séculos e simplesmente nunca foram revogadas. Outras foram criadas em tempos mais recentes para tentar resolver problemas sociais e urbanos muito específicos. E existem aquelas que soam tão absurdas para a nossa realidade que fica até difícil de acreditar que ainda façam parte da legislação oficial. Neste vídeo, nós vamos fazer uma viagem fascinante pelo globo e mergulhar nas histórias por trás das 10 leis mais estranhas e surpreendentes que ainda existem pelo mundo. Mas fica aqui um aviso importante. Se você estiver planejando viajar para algum desses destinos nos próximos tempos, é muito melhor conhecer essas regras com antecedência do que ser pego de surpresa ao fazer algo aparentemente simples e cotidiano. Antes de começarmos essa jornada surpreendente, já deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e vá pensando para nos responder nos comentários ao final. Qual dessas leis você achou a mais inacreditável de todas? Para dar início a essa lista, viajamos até a Ásia, mais precisamente para Singapura, uma nação amplamente reconhecida como uma das cidades mais limpas, organizadas e seguras de todo o planeta. Mas você sabia que parte dessa fama impecável se deve a uma restrição bastante severa? Desde a década de 1990, a venda e a importação de chicletes no país foram praticamente banidas. O motivo por trás dessa decisão drástica foi o comportamento de parte da população. Chicletes descartados incorretamente eram frequentemente colados nas portas dos vagões de metrô, em botões de elevadores e nas calçadas, gerando falhas no transporte público e custos gigantescos de limpeza urbana para o governo. Hoje em dia, até existem pequenas exceções para chicletes medicinais ou terapêuticos, vendidos exclusivamente em farmácias sob regras bem rígidas. Mesmo assim, a proibição geral do chiclete se tornou uma das marcas registradas da legislação de Singapura, garantindo ruas impecáveis, embora continue deixando os turistas absolutamente impactados ao desembarcarem no país. Saindo do ecossistema moderno de Singapura e desembarcando na Europa, chegamos à Suíça, onde uma curiosidade sobre convivência doméstica costuma gerar muita controvérsia e discussões acaloradas na internet. É muito comum ouvir por aí que na Suíça é expressamente proibido dar descarga após as 10 horas da noite. No entanto, a realidade por trás dessa história é um pouco mais sutil, embora ainda muito curiosa. Não existe uma lei federal rígida que proíba o ato de dar descarga no país inteiro. Na verdade, em diversos edifícios residenciais e condomínios existem regulamentos internos muito rígidos de silêncio. Em prédios antigos ou com isolamento acústico inadequado, os moradores são recomendados a evitar qualquer tipo de barulho excessivo durante a madrugada, o que inclui o barulho do fluxo de água de certas tubulações. Dependendo do condomínio, o descumprimento contínuo dessas normas de convivência pode sim resultar em advertências e até multas. Isso reflete perfeitamente o quanto a cultura suíça prioriza o respeito ao sossego alheio e à paz da vizinhança. E por falar em Europa, nosso próximo destino é a Itália, mais especificamente a romântica e histórica cidade de Veneza. Durante muitos e muitos anos, alimentar os pombos na famosa Praça de São Marcos era considerado um passeio quase obrigatório e uma tradição clássica entre turistas do mundo todo. No entanto, com o passar do tempo, a população dessas aves cresceu de forma descontrolada.
Além dos riscos à saúde pública, o ácido presente nos excrementos dos pombos começou a deteriorar gravemente as fachadas, os detalhes esculpidos e os monumentos históricos centenários da cidade. Para conter os estragos, a Prefeitura de Veneza decidiu proibir categoricamente a venda de comida para pombos e o ato de alimentá-los na região. Quem decide ignorar a regra e atirar farelos para os pombos pode receber multas pesadas. A medida, embora tenha desagradado alguns visitantes nostálgicos, foi fundamental para conter os custos astronômicos de restauração e preservar o patrimônio arquitetônico único de Veneza. Continuando essa jornada pelo mundo, cruzamos os oceanos em direção ao hemisfério sul para desembarcar na Austrália, onde os cuidados com tarefas domésticas básicas atingem um nível inacreditável. Em determinadas regiões australianas, a legislação estabelece que qualquer tipo de manutenção ou serviço que envolva instalações elétricas deve ser realizado exclusivamente por eletricistas devidamente licenciados e credenciados pelo governo. Isso significa que, teoricamente, até mesmo tarefas que parecem banais, como a simples troca de uma lâmpada em certos estabelecimentos ou instalações complexas, podem exigir a presença de um profissional qualificado. O objetivo por trás de uma medida tão rigorosa é drasticamente reduzir os acidentes domésticos e os riscos de incêndios causados por imperícia com eletricidade. Embora à primeira vista essa norma pareça um exagero burocrático, ela deixa claro por que a Austrália é mundialmente reconhecida por possuir algumas das leis de segurança do trabalho e prevenção de acidentes mais rígidas que existem. Agora, partindo para a América do Norte, no Canadá, nos deparamos com uma regulamentação bastante peculiar, voltada para o comércio e para as transações financeiras do dia a dia. Você já pensou em ir ao caixa de um supermercado ou de uma loja e tentar pagar uma compra inteira utilizando centenas de moedinhas guardadas no cofre? No Canadá, existe uma legislação específica no sistema monetário que estabelece limites máximos para a quantidade de moedas que podem ser usadas em um único pagamento, variando de acordo com o valor de face da moeda utilizada. Por exemplo, existe um limite legal para o uso de moedas de 5 centavos ou de 25 centavos em uma mesma transação. A ideia central dessa regra é evitar filas intermináveis nos estabelecimentos, proteger os comerciantes contra pagamentos abusivos ou retaliações e garantir a eficiência no fluxo do comércio local. Trata-se de uma norma discreta, mas que continua perfeitamente ativa na legislação canadense. Voltando ao continente europeu, a França nos apresenta um detalhe muito curioso sobre como o passado cultural pode influenciar costumes legais que repercutem até hoje. Durante muito tempo, a legislação e as associações oficiais de registro na França mantiveram regras rígidas para a nomeação de animais de raça pura. Em registros genealógicos oficiais de cães e cavalos, cada ano civil correspondia obrigatoriamente a uma letra específica do alfabeto com a qual o nome do animal deveria começar. Essa regra engenhosa permitia que qualquer pessoa identificasse o ano exato de nascimento do animal apenas ao ouvir o seu nome oficial. Embora hoje em dia isso seja encarado mais como uma diretriz de cartórios e associações de criadores do que como uma lei penal para a população em geral, a norma ficou famosa mundialmente e tornou-se uma das peculiaridades mais charmosas da tradição francesa. Já no Japão, a preocupação com o bem-estar e a saúde da população deu origem a uma das iniciativas de saúde pública mais comentadas dos últimos anos. Em 2008, o governo japonês implementou uma política nacional focada no combate e na prevenção de doenças cardiovasculares e diabetes, que ficou conhecida internacionalmente pelo apelido de Lei Metabo. Essa diretriz exige que empresas e órgãos governamentais incluam a medição da circunferência abdominal de seus funcionários durante os exames médicos anuais obrigatórios.
É muito comum ouvir o mito de que as pessoas que ultrapassam a medida recomendada de cintura seriam multadas pessoalmente pelo Estado. Mas a realidade é outra. A lei não pune ou multa os cidadãos diretamente. Em vez disso, ela estabelece metas de saúde para as empresas e municípios, que devem oferecer suporte nutricional e programas de incentivo à rotina saudável para seus funcionários. Ainda assim, a fama dessa política fez com que o mundo inteiro acreditasse que no Japão existiriam fiscais conferindo a medida da cintura das pessoas na rua. Se você pensa que já viu de tudo, a tradição jurídica do Reino Unido traz exemplos inacreditáveis de como leis antigas podem permanecer vivas pela simples força do tempo. Na legislação britânica, existe uma norma histórica secular, estabelecida ainda na Idade Média, que determina que todas as baleias, esturjões e botos encontrados mortos ou capturados em águas territoriais do Reino Unido pertencem formalmente à coroa britânica, sendo considerados peixes reais. Na prática da vida moderna, a aplicação dessa regra é extremamente rara e o monarca não sai reivindicando baleias encalhadas pelas praias. Contudo, a lei continua registrada e juridicamente válida nos livros históricos. Trata-se de um retrato impecável da tradição jurídica britânica, em que decretos medievais raramente são revogados de forma expressa, permanecendo ativos no papel como parte do patrimônio cultural do país. Seguindo para o Sudeste Asiático, desembarcamos na Tailândia, onde um ato corriqueiro do cotidiano pode levar alguém a ter problemas extremamente sérios com a justiça local. Na Tailândia, pisar em uma nota de dinheiro que caiu no chão é considerado um ato gravíssimo. O motivo para essa proibição é estritamente cultural e cívico. Todas as cédulas da moeda local, o baht, trazem impressa a efígie do rei da Tailândia. Na cultura do país, a monarquia é profundamente respeitada e protegida por leis severas, que punem qualquer ato de desrespeito à figura real ou aos seus símbolos. Como os pés são considerados culturalmente a parte mais baixa e impura do corpo humano, usar o pé para pisar ou prender uma nota de dinheiro voando com o vento é interpretado como uma ofensa direta ao monarca. Portanto, se você estiver passeando pelas ruas de Bangkok e uma nota voar, use apenas as mãos para recuperá-la. E para encerrar a nossa lista de maneira memorável, viajamos até o continente africano para conhecer o reino de Eswatini, anteriormente conhecido como Suazilândia. Nesse país, o sistema jurídico possui uma característica muito fascinante: a convivência harmoniosa entre as leis modernas escritas e o direito consuetudinário tradicional. Diversas normas tradicionais, costumes tribais e códigos de conduta ancientes possuem valor jurídico plenamente reconhecido pelos tribunais do país. Assuntos familiares, sociais e até regras de comportamento em comunidades locais dependem diretamente de conselhos tradicionais. Para quem visita Eswatini, entender e respeitar os costumes da cultura local é tão indispensável quanto obedecer às leis formais escritas. É um exemplo perfeito de como a cultura e a tradição de um povo podem moldar um sistema legal único e cheio de identidade. Ao olharmos para todas essas regras espalhadas pelo planeta, percebemos que aquilo que à primeira vista parece absurdo, estranho ou engraçado, na maioria das vezes nasceu de uma necessidade histórica bem fundamentada, de uma busca por organização ou de valores culturais muito profundos. O que pode soar inacreditável para nós faz todo o sentido dentro da história e do cotidiano das pessoas que vivem nesses lugares. E agora queremos saber a sua opinião. Qual dessas 10 leis mais surpreendeu você? Você conhecia alguma delas ou lembra de outra regra curiosa ao redor do mundo que não entrou nesta lista? Deixe seu comentário logo abaixo, porque adoramos ler as respostas de vocês.
Se você é apaixonado por geografia, história, culturas fascinantes e curiosidades sobre os diferentes cantos do nosso planeta, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Admirável Mapa. Aqui, toda semana, nós trazemos conteúdos incríveis e histórias que realmente atravessam todas as fronteiras. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.